Bem, amigas, amigos, a garganta não está ajudando muito hoje, mas nós vamos fazer o nosso evangelho da melhor maneira possível para que esse nosso encontro se mantenha firme e forte. Vamos lá. Tem uma prece que começa assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Já sabem do que eu estou falando? Cáritas, a luz que Deus nos envia. Imagine-se envolto numa escuridão tão densa que até os sons se tornam sussurros, gemidos, provocações, insinuações de culpa. Você não vê céu, não vê horizonte. Mas aí, exausto, já desgastado, você simplesmente ora, sem ter uma oração decorada. Apenas pede socorro a Deus. Essa descrição, minhas amigas, meus amigos, é resumidamente o que André Luiz passou na sua saída do umbral. Após uma prece nascida com sentimento, com intensidade, depois daquele longo sofrimento naquelas zonas umbralinas, o seu espírito foi encontrado por Clarencio, porque aquela prece daquele espírito foi sentida nas esferas do plano espiritual e se expandiu até chegar no nosso lar. E aquela prece transformou o dia e a jornada de vida de André Luiz. E essa mesma força da prece é a que atua em nossas vidas todos os dias. E no nosso dia a dia. E no nosso dia a dia pode trazer clareza para um momento de dúvidas, pode nos trazer acolhimento no momento de angústia, de aflição, e pode mesmo transformar as energias que nos envolvem nesses momentos mais difíceis da jornada. Eu tenho uma querida amiga, e vocês já devem ter ouvido também, nos seus amigos, amigas, conhecidos, uma querida amiga que nos acompanha aqui no Evangelho, a Andréa. Andréa, essa semana, celebrou a última sessão de químio do tratamento que ela está se submetendo. E ela agradecia, sabe o quê? As preces, as orações que foram feitas por ela. E aí talvez você fique se perguntando, como é que uma simples prece pode mudar o rumo de um dia, ou até de uma vida inteira? Você talvez esteja atravessando também momentos desafiadores, difíceis. Um medo da vida, uma síndrome do pânico, uma saudade ainda muito dolorida, as incertezas sobre o seu amanhã, ou talvez ainda você precise tomar uma decisão difícil que vai mudar os rumos da sua vida. Então eu quero te dizer que existem palavras capazes de acender essa luz em nossa alma, em nosso espírito. Mesmo que seja uma palavra pequenininha, naquela sua noite mais escura, ou nesses momentos mais difíceis da sua jornada, essa palavra tem o poder, a força de acender uma luz
que se chama esperança. E essa luz não se apaga quando a chama dela é alimentada pela fé. E eu comecei a nossa conversa de hoje com a prece de Cáritas. Eu particularmente acho essa prece lindíssima, de uma profundidade, de uma amplitude, que talvez nós precisássemos olhar um pouquinho mais para o que traz essa prece. Vejam, ela foi psicografada em 1873. 1873. Mas até hoje, 2025, quando ouvida, traz muitos sentimentos, muitas emoções aos corações. E essa prece começa pedindo força, luz e compaixão. E como nós estamos precisando de tudo isso. E ela pede isso de uma maneira muito emocionante e muito acolhedora. Dai ao viajor a estrela guia. Uma frase poderosa. Mas por que tão poderosa? Vamos imaginar como eram as viagens à época de Jesus, durante a noite. As pessoas caminhavam, né? Não tinha carro, né? Não tinha nada, era caminhar mesmo. As pessoas estavam cansadas da jornada, do calor, daquele terreno árido. Às vezes estavam meio perdidas no caminho. E o que o viajor precisava ali naquele momento? Uma estrela guia para orientar a sua jornada. E naquelas noites mais tempestuosas, mais tenebrosas, imagine o sentimento de esperança que brotava naqueles espíritos quando surgia uma estrela guia. Uma luz que ia ajudá-los a reencontrar o seu caminho. E quantos de nós nos sentimos assim nas situações da vida? Quando os problemas, as dúvidas, as dores parecem sempre trazer e fazer acumular nuvens mais escuras às nossas vidas. E ficamos, dia após dia, esperando surgir uma luz, uma esperança nos nossos dias. Mas nós recebemos uma luz, uma estrela guia. Quando a estrela guia chamada Jesus nos traz essa luz para reencontrarmos o caminho. E os evangelhos traduzem as suas jornadas, fazendo brilhar outras estrelas guias no nossa jornada. É a presença de Deus a nós, viajores da encarnação. Porque na sequência, a prece pede a Deus: Pai, dai ao aflito a consolação, ao doente o repouso. E trazendo para as nossas vidas, quantos estão passando por diversas situações que geram aflição. Aflição por não acharmos que vai acontecer, vai ter uma saída, que vai mudar alguma coisa. Isso acaba gerando ansiedade, que acaba tomando conta dos nossos pensamentos, das nossas mentes. E essa consolação pedida na prece, ela não vai apagar a dor, mas sim vai nos fazer sentir que não estamos sozinhos nesses momentos. E o repouso pedido para o doente é muito mais amplo do que simplesmente olhar somente para a cura física. Necessária sim, precisamos sim.
O repouso pedido para o doente pede que, mesmo estando em momentos de sofrimento, nós encontremos também o descanso que alivia e cura a alma, que pode estar se sentindo cansada de lutar dia após dia contra uma doença que continua a gerar dor, angústia, sofrimento. Talvez seja aquele momento em que você pode respirar por um instante, olhar para os céus e dizer em sua alma: tudo bem, o céu está nublado, mas Deus está comigo. E aqui a oração fica muito mais íntima. A prece a Deus traz, dê ao culpado o arrependimento. E esse arrependimento, minhas amigas, meus amigos, é libertar-se do peso da culpa de um erro cometido. Não ficar carregando esse peso. A prece pede a Deus que nos ilumine para que as nossas consciências possam dizer: sim, eu errei, mas eu não sou o meu erro. Eu quero aprender com o que eu errei e continuar caminhando. A prece pede para que seja dada a verdade ao espírito. E a verdade às vezes dói. Mas a verdade tira o peso das ilusões e nos mostra um caminho de luz trazido pelo Mestre. Que disse Jesus: eu sou a verdade e a vida. Aí a prece de Cáritas continua dizendo: Pai, dai à criança o guia, ao órfão o pai. Vejam, vamos trazer para a nossa vida. Aqui, a fala é a criança que precisa continuar viva em nós. O espírito da ingenuidade, da inocência. Para que nós possamos olhar novamente para a vida, mesmo enfrentando os tropeços, as pedras, com aquele mesmo espírito que tínhamos quando éramos crianças, que sonhávamos, acreditávamos e que nos encantávamos com as belezas do mundo, por mais simples que fossem. E fomos endurecendo o nosso olhar. Aqui pede: dai à criança o guia. O guia Deus nos deu, chama-se Jesus, a nossa estrela guia. Deixai vir a mim os pequeninos. Lembra dessa passagem? É falando à criança que ainda está aí dentro de você, mas que precisa começar a olhar o mundo um pouco mais leve. Sonhar novamente, ter novos sonhos. Acreditar que Deus sempre quer o melhor para a sua vida. E quando a prece fala ao órfão, é Deus que deu ao órfão o pai, ela pede que Deus nos dê um colo acolhedor, um ombro que nos apoie, alguém que nos escute, para que nós não nos sintamos solitários, mesmo estando num mundo de mais de 7 bilhões de pessoas. Para que nós, no nosso pequeno mundo, não nos sintamos jamais sozinhos.
E essa sentir sozinho, eu posso mudar o mundo do outro. E quando fala do órfão, ele está se dirigindo a você, a mim, quando nós nos sentimos órfãos de carinho, de atenção, de cuidado, de respeito. Mas também traz a nós a responsabilidade de olharmos para o outro com esse mesmo olhar, que aquele ser só pode estar precisando é de você. E a prece se amplia quando pede a Deus que a bondade se estenda sobre tudo o que criaste. E aí, eu quero convidar aqui para a gente pensar o seguinte. Talvez aqui tenha um lembrete para que nas nossas orações oremos por nós, mas também por muitos, por todos aqueles que nós queremos direcionar o nosso amor. E a prece continua dizendo: piedade para quem não te conhece e esperança para os que sofrem. E pede aos Espíritos Consoladores que espalhem a paz, a esperança e a fé. E aqui é um chamamento muito direto para nós, para que a gente entenda que podemos sim ser esses seres encarnados, esses anjos encarnados trabalhando na seara de Jesus, que pode levar alívio ao sofredor por onde passarmos. Alívio com uma palavra, alívio com uma mensagem, alívio com uma ligação, ou seja, a nossa presença amorosa nos torna esses anjos encarnados que podem ser a mão de alívio de Deus na vida dessas pessoas. Ser o amor que transforma, como traz a prece. Um raio do vosso amor pode abrasar a terra. Ela nos lembra que basta uma centelha da presença do amor de Deus nas nossas convivências, no nosso conviver, para mudar a vida de alguém. Assim como essa centelha divina muda a nossa. Porque a prece diz que um dia todas as lágrimas vão secar e todos os corações irão bater no mesmo compasso de amor. A prece de Cáritas, ela nos convida sempre a sermos como Moisés sobre a montanha e de braços e corações abertos, aceitemos e tenhamos fé nesse amor de Deus em nossas vidas. E aceitemos isso com paciência, mas com esperança vibrante, alimentada pela fé. A prece diz ainda: caridade pura, fé e razão, simplicidade para que a nossa alma seja um espelho de Deus. A responsabilidade aumenta, né? Porque aqui o convite é renovado e é direto para que você, para que eu, para que nós sejamos um ponto de luz na vida de outros viajores deste caminho da encarnação. E aí? Quem você acha que já foi um ponto de luz na sua jornada encarnada?
Vamos vibrar hoje por esses pontos de luz que já estiveram com você ou que ainda estão na sua vida. Vibre, coloque na vibração hoje. E aí hoje eu quero te convidar para a gente perceber o seguinte: a vida, a jornada da encarnação é uma grande estrada. A gente caminha, tropeça às vezes, cai muitas vezes, se levanta. E parece que a gente nunca vai chegar naquilo que a gente sonha, naquilo que a gente quer para a nossa vida. E é aí que eu quero destacar novamente o começo da prece de Cáritas. Lembre-se sempre, o pedido é: Pai, dai ao viajor a estrela guia. Essa luz de esperança, essa estrela guia, ela não é um atalho para você superar esse problema, essa dor, esse, esse difícil momento de vida. Ela não nos leva direto, não nos passa por cima daquilo que nós precisamos passar. Mas ela mantém a luz ali na frente, para que a gente, mesmo tropeçando, mesmo tendo que superar algumas pedras do caminho, a gente continue. Porque Ele está no caminho. E eu quero aqui, para a gente encerrar o nosso Evangelho e conectar com esse nosso tema de hoje, da prece de Cáritas para as nossas vidas, uma estrela para a nossa vida, uma luz para a nossa caminhada, um verso da música Trem Bala, da Ana Vilela. Depois coloque a música para você ouvir. E lá diz assim: não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. A estrela guia que pedimos, meus amigos, minhas amigas, como viajores desta encarnação, que nós pedimos a Deus que coloque ali no céu, no nosso horizonte da nossa caminhada, ela está ali, mas precisa que a gente levante os olhos para enxergar a Deus e que descubra que o mais bonito, o mais belo deste caminho da encarnação não é o fim da viagem, mas sim tudo aquilo que ela nos fez ser durante a jornada da vida. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.